Oi, oi, boa noite, voltei. Estamos aqui mais uma semana para o nosso terço pelos filhos. Vamos convidar nossos amigos para rezar com a gente mais essa semana. Calma aí que eu tô enviando o aviãozinho aqui para todo mundo. Júlia, Lu, você não estava aparecendo para mim. Priscila, boa noite. Eu fiquei nervosa, Lu. Você não aparecia, nem aquela bolinha com o seu Instagram aparecia para mim. Eu falei, e agora? Não, é que eu estava perguntando para a Thalitinha, Ah, porque se a gente encerrar e você sair, fecha tudo. Para não fechar, você precisa ficar aí até o final. sim, Ou entendi, não tem seja, problema. né? Bom, Mas tem também a questão do horário, que às vezes o Instagram fecha com certo tempo, entendeu? Se aham, você aham, achar melhor, a gente entendi. pode terminar o terço e você começar outra. E a gente vai vendo aqui no decorrer quanto tempo a gente tem. Tá bom, beleza. Pode ser? Ok, Aí eu pode. estava explicando para as meninas que a gente ia tentar começar pelo Instagram da Lu, porque a gente reza terça aqui 8h30 e terça-feira, 9 horas, ela está fazendo uma live de Mundificar, que é uma mudança, né, Lu? Uma Ó, mudança de olhar, e ela está dando para a gente esse presente de poder dividir com a gente todo esse conhecimento que ela tem. E aí eu achei muito interessante dividir isso com as meninas aqui, que estão sempre prontas a rezar, não, a mas aí a gente interceder. tenta, vamos ver por aqui. Se a gente vê que vai Isso. cair, a gente volta por lá e Vamos ver arranja o um que Deus jeito. tem pra gente, né, Lu? Isso. E é sempre bom, o que ele tem é sempre bom. Vou Amém. convidar todo mundo aqui, gente. Vai, quem puder aí, Beleza. vai mandando um aviãozinho também, para a gente interceder junto pelos nossos filhos, pela nossa família, pela nossa cidade, como diz Lu, pelo nosso estado, depois pelo nosso país e pelo mundo inteiro. É, Eu estou querendo achar aqui uma amiga minha de infância, que a mãezinha dela foi acometida pela Covid. Achei. E ela tá, oi Paula, tudo bem? Bem-vinda mais uma vez. E a mãe dela estava na UTI, ia ser entubada, e ela estava muito nervosa. A gente foi trocando pelo WhatsApp, pelo Instagram, o poder da oração. Aí a gente foi falando sobre isso, que a gente falou na semana passada, que a oração muda cenário e muda sim. Aí hoje eu recebi um áudio é. dela muito emocionado, que a mãe dela ia receber uma alta daquele setor para um outro mais brando. E isso alegrou muito o meu coração, porque é a certeza de que a gente está no caminho certo da intercessão. Que a gente está sendo chamado para isso, né? Para essa mudança. Isso. Esse é o nosso papel, né? De conseguir estar firme ali na oração, né? Trazendo essa energia de amor, né? De E nesses compaixão. momentos difíceis, né, Lu? Que muitas vezes a gente não tem forças nem para rezar, nem para fazer a oração. Aí a gente fechar os É, nossos olhos e entregar. Deus, você sabe o que eu estou precisando, mas eu estou aqui. E a gente sim. poder trazer Tem esse uma, momento, né? tem uma história que conta, né? Que um senhor, ele entrava rapidinho, nem sei se eu já contei, que ele entrava bem rapidinho na igreja e o padre perguntou para ele, o que que você entra e sai rápido? Ele disse assim, eu não sei rezar. Mas aí você faz como? Ele diz, oi, Jesus, é o José. E tempos depois ele desaparece, né? O padre vai catar ele e ele está no hospital. E todo mundo conhecia ele, porque no andar dele, todo mundo ficava bem rapidinho, né? E o padre foi lá e perguntou: o que é isso? O que você está fazendo? Ele: não, não sou eu, não, a minha visita. A sua visita? Ele disse: chega aqui e diz: oi, José, é Jesus. Ai, que coisa linda. Desse jeito É, mesmo que a gente acredita. Queria sempre que eu também. vou lá no corredor do hospital, né? Sempre que eu vou a alguma enfermaria, eu não canso de repetir essa história. Digo, olha, você está aqui para trazer a palavra, para poder mostrar para as pessoas a importância, né?
delas estarem confiantes. Então, eu acho que esse é um desafio bom para todos nós, E a né? gente se ajudando, né? Porque muitas vezes sozinha a gente acha que perdeu a fé e não, a gente precisa exercitá-la, né? E eu também quero Isso. aproveitar para dizer que o meu pai está curado da Covid, ele não está mais no hospital da Covid. A lição que Deus tinha de união, de percepção, porque a Lu me explica muito isso, que é um chamado. A gente não pode ver como uma derrota. Eu estava até assistindo uma live agora de oração e estava falando sobre isso, desse olhar de derrota. Não, o que está acontecendo aqui que eu posso ser melhor? E talvez é só isso que Deus quer que a gente seja, melhor. E às vezes, muitas vezes a gente só vai pela dor, né? Pelo sofrimento. É. A experiência do Uhum. outro não nos comove, a gente precisa passar. Meu pai ainda É. está internado, Infelizmente. mas já está fora dos riscos da Covid, graças a Deus. Ô, Glória! Ah, Essa muito bom, notícia que eu tive gente. hoje, muito bom, muito bom. Deixa eu só ver o que Amém. ela está falando aqui. Peço orações para a família de uma grande amiga. Gilcilene, ela perdeu a mãe semana passada e 2 irmãos estão internados. É o que a gente estava falando, Paula, para a gente mesmo na dor não perder a fé de que tudo pode ser mudado, que a oração ajuda sim a mudar o cenário. A Lu falou isso tão forte, isso ficou ecoando na minha mente, sabe, Lu? E quando a minha amiga falou, mandou esse áudio, eu fiquei emocionada, porque tem 2 dias que a gente começou, não vamos parar de rezar, não vamos parar, não vamos parar. Joelho no chão é sempre atendido. Infelizmente, eu acho que ela não está aqui, eu não vi ela chegar. Silvânia, bem-vinda. Jaque, Bruna, tem bastante gente aqui para interceder. Tão lindo isso, tudo que a gente quer, né, Lu? Amém. É isso aí. Deixa eu só ver se minha tia entra rapidinho, Lu. Ver se tem mais alguém aí para você chamar no último minuto do segundo tempo. Também quero pedir oração para minha filhada, que é recém-nascida, está com 16 dias. E ela também está com suspeita de Covid, está na UTI, mas também não está precisando de aparelhos, nada, está só no tratamento de antibiótico e vai dar tudo certo. Esse é o pensamento que eu tenho quando eu recebo um pedido de oração. Vai dar tudo certo. Pedi também para rezarem pela dona Edna, a mãe do Alex, do hortifruti do Alex, um amigo meu também, da minha adolescência, e por todas as pessoas que estão hospitalizadas, que a gente possa acreditar que Deus já está vindo trazer a cura. Oração por Alice. Eu vou ensinar aquilo, o terço, e vou estender mais uma vez, falar mais uma vez que a Lu vai continuar uma live falando sobre modificar. A gente sai dessa sensação de medo quando a Lu começa a falar disso tudo, né, Lu? Que eu não vou antecipar aqui, você vai falar para elas. Então, para todo mundo ficar, a gente acaba no terço, continuem aqui. Se tem alguém aqui pela primeira vez, eu vou explicar aqui. A gente está aqui toda terça, às 20h30. Um tercinho tradicional. A gente reza o credo, o Pai Nosso, 3 Ave Marias, onde seria o próximo Pai Nosso, a gente diz: quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Nas próximas 10 continhas a gente repete: Deus mantenha meus filhos de pé, Deus mantenha meus filhos de pé, e assim sucessivamente. E no final a gente diz: Deus pode Deus tudo, pode tudo, 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 tudo. tudo. Lilian vem na minha mente. Parece que já que é até ensaiado para ela me lembrar, né? Isso. Vamos, Lu, posso dar Priscila, início? repete, quero de joelhos. Ver meus filhos de pé. Ah, tá. Deus me sustenta e aumenta a minha Eu fé. tento a minha fé. Meu Uhum. filho entrou. Luciano Antônio, a tia Lu aí, ó. Oi, Boa noite, amor. filho. Uhum. Eu vou ajoelhar como de costume, mas você pode ficar sentadinho mesmo, tá, Lu? Se for melhor para Tá, você. Eu vou fazendo junto, tá, Lu? Porque a tá. Lília tem o costume de fazer junto e a gente vai trocando, mas aqui a gente vai fazendo junto. Tia Beleza. Júlia, beijo em Helena. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Deus Pai, Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, Criador Criador do do céu céu e e da da terra, terra, e em e em Jesus Jesus Cristo, seu Cristo, único seu Filho, único nosso Filho, Senhor, nosso Senhor, que que foi foi concebido pelo concebido pelo poder do poder do Espírito Santo, Espírito Santo, nasceu da nasceu Virgem da Virgem Maria, Maria,
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Quer fazer o Pai Nosso, Lu? Vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Quero de joelho ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Deus, mantenha seus 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 filhos de pé. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Deus, mantenha os meus filhos de pé. Deus, mantenha 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 meus filhos de pé. Quero de joelho ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Deus, mantenha meus filhos de fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Vamos juntas, Lu? Deus pode. Tudo. Deus pode. Tudo. Deus pode. Tudo.
tudo, tudo. tudo. Amém. Amém. Estaremos sempre aqui, em nome do Pai, do Filho, Pai, do Espírito do Filho e do Santo. Espírito Santo. Amém. Obrigada, Lu, obrigada. E o Nada, legal é que a querido. tia Júlia está repetindo, Deus pode tudo, 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 tudo. tudo, tudo. E Isso que é aqui, ó, importante, né? e a gente vê que todo mundo está rezando mesmo, que as pessoas repetem aqui, né? Deus mantenha meus filhos de pé. E a gente acredita que a gente está de pé porque Deus mantém a gente mesmo de pé, em todos os momentos. E a gente vai ouvindo, né, um monte de depoimento. A gente não pode se furtar a falar das conquistas, né? A gente precisa vencer essa ideia de que, se eu falar as coisas boas, eu estou atraindo inveja. O que preocupa não é a força do mal, é a inoperância do bem, então a gente tem que falar sim. É claro que, infelizmente, a gente não pode fazer propaganda demais, né? Porque a gente acaba arranjando confusão, né? Mas a gente pode, com certeza absoluta, reforçar as realizações. Hoje no Facebook eu abri, uma moça mostrou que ela estava dirigindo e o carro capotou e virou, e as pessoas perguntando onde estava o motorista, e ela assim, sou eu, estou bem. Né? Então, contar essa graça, contar as graças, né? Saber que seu pai está melhor, né? Hoje nós ficamos sabendo que um tio também nosso teve um AVC, então todos nós nos mobilizarmos em oração, trazer a boa palavra, né? Entender que tudo tem uma lição ali por trás, então que é a nossa oportunidade de transformar isso num crescimento, né? Acho que isso que é fundamental. E de mudar a nossa conduta, né, Lu? De mudar a nossa vida, de rever velhos hábitos que já não são saudáveis para o homem que a gente é hoje, né? Diante de Sim, tanta com certeza. mudança. Aí a tia Júlia E está falando que tem um nomezinho novo. Manda aí, tia Júlia, para colocar no potinho de oração. Às vezes eu não consigo enxergar o que vocês escrevem. Pode continuar, Lu, que você estava falando. então o que é fundamental no Hora Mãe é estarmos juntos numa corrente única. Hoje a gente já fala de uma rede de entrelaçamento quântico, então a oração a gente precisa estar fortalecendo essa rede. Márcia, Márcia, eu vi Priscila, aqui. isso. Eu estou lendo, eu não vou te interromper, não. Eu vou anotando aqui. Quem tiver o nomezinho vai Tá, mandando enquanto a Lu vai falando. beleza. Então, estar em oração, estar trazendo a nossa mente, o nosso, nossa lógica para as conquistas, para as vitórias, é muito importante, né? É fundamental que a gente se mobilize para fortalecer o bem, né? As coisas E que a ruins, gente não elas canse de acontecem. dar testemunho disso, né, Lu? Do quão poderosa é a oração. E juntos, né, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Sim. E é nisso que a E gente nós, acredita mesmo. enquanto representantes dessa palavra, precisamos não ter medo, né? Não ter medo de professar a palavra, não ter medo de dizer eu creio, né? Eu lembro que assim que eu comecei a minha caminhada profissional, eu fui fazer uma palestra e a pessoa falou assim, ai, nunca vi psicólogo falando de Deus, né? Falei, muito prazer, Luciane Mina. Né? Então, eu acho que isso é que é legal. A gente não tem que ir. Claro que cada um tem direito, né, de professar uma religião, e isso é um caminho de cada um, mas o importante é que a gente possa caminhar numa única direção, né? De estarmos falando de um diálogo interreligioso, né? De estarmos falando de pessoas que lutam pelo bem, pela paz, pela compreensão. Nós precisamos estar mobilizados e focados nessa direção. Acho que isso é fundamental. Você conseguiu copiar? Tayane, Vitória e Consegui. Eduardo. Isso, Legal. consegui. E hoje eu estava pensando, refletindo justamente sobre isso. Que numa live sua com. Esqueci o nome agora, da Tamiana.
Qual o nome Ah, com dele? Tomás. Com Tomás. Tomás Pacheco. Ficou só o sobrenome na minha cabeça. É. A gente interagindo com a live, e você falou desse chamado, a gente está aberto para entender o que Deus quer da gente. E hoje eu estava pensando justamente sobre isso, que lá atrás, há 3 anos atrás, quando eu e a Lília tivemos essa ideia do Ora Mãe, nós não imaginaríamos que estaríamos hoje fazendo isso aqui pela internet, usando a internet como ferramenta, e que eu não imaginava para a quantidade de pessoas que me pedem oração, que acreditam também na força da oração. Quantas pessoas eu conheci e pude ajudar a não desistir da oração. E eu me sinto, assim, privilegiada por ter escutado isso, esse chamado lá atrás. Porque eu sei que muitas vezes Deus chama a gente e a gente entende, mas depois aquilo vai passando, vai sumindo. Eu estava pensando justamente no que você falou na live com o Tomás. Da gente estar É. atento, né? Precisa, né? Porque se não tiver atento, ele vai lá dar um sacudidão na gente. Ui, cruz credo, não quero E a não. gente se distrai, né, Lu? Porque são tantas coisas, né, que a gente É, vive no dia a dia que a gente acaba realmente se distraindo de Deus. sim, E não sim. é isso Mas que eu a gente quer, acredito né? que a gente, assim, nós, né, que não estou dizendo que a gente compartilhe das mesmas linhas religiosas, né? Não é disso que eu estou falando de algo muito maior, que é quando a gente vê um amigo se dobrando, a gente vai lá e estende a mão, né? Não tem essa coisa de, antes de estender a mão e tirar do chão, dar uma perguntadinha, você é de que religião mesmo? Não, não. E aí, E o saudável é que não seja, né, Lu? Para que a gente entenda que Deus é muito maior do que a denominação que eu sigo, que você segue, a gente respeita. sim, sim. Eu respeito, gosto da minha denominação, a que eu escolhi para seguir, mas todas as outras levam a Deus, né? E que é muito Sim, e é maior muito do que isso. importante. A própria parábola do samaritano fala isso, né? Aquele que foi lá e acolheu, estendeu a mão e levantou, e não aquele que foi lá, passou, se abençoou e foi-se embora, né? Então, Exatamente. o que que a gente pode fazer diante desse cenário para que a gente possa ser um agente efetivo, né? A Paula está dizendo, isso é religiosidade, isso é amor. E se a gente também trabalhar, Paula, pela essência da palavra religião, a palavra religião quer dizer religare, é ligar ao todo. Esse é o grande propósito da religião, né? Então, muitas vezes as pessoas acabam se dividindo e aí ela esquece a essência da palavra. É igual aquele professor que fala assim, comigo ninguém passa. Ué, mas ele não é professor, gente? Se comigo ninguém passa, não esqueceu o que ele é, né? Entendeu? Então, essa coisinha assim, né? Ou então, comigo ninguém tira 10. Ué, não entendi, você tá ali para Não todo vai mundo tirar ensinar o 10. suficiente, né, para eu tirar 10? Porque eu quero Né? aprender, né, Lu? Então, eu acho que da mesma forma é a gente entender que se a gente se permite ser religioso, a gente precisa entender que nós O que precisamos significa isso, estender né? a mão para todos os lugares e não fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma perguntinha antes de te socorrer. Segura, calma aí, qualquer coisa eu posso soltar, né? Não, não é isso que Deus espera da gente, não é. Não, a A gente minha precisa amiga segurar. entrou aquilo, a que a mãe dela estava no UTI, que a gente entrou, que eu falei mais cedo, a Olga, que Ah, que ela me legal, mandou áudio seja e eu não bem-vindo. mencionei. Seja bem-vinda, Olga. Espero você aqui muitas vezes e que você convide muitas pessoas para rezar também e acreditar Isso. na força da E vem oração. para contar milagre, vem para contar coisas Isso! boas, né? Vamos E testemunhar a uma, boa uma coisa nova, né? E uma coisa importante, gente, quando a gente fala de vem contar milagre, não é só que a pessoa viveu e ficou boa, sabe? Porque às vezes, infelizmente, algumas pessoas na nossa vida precisam partir para a gente dar valor, sabe? Então, né, rezemos para que a gente não precise passar por esse tipo de experiência para poder acordar. Vamos pedir a Deus, Nosso Senhor, que nos capacite para a gente acordar antes, né? Senhor, me acorda antes, Senhor, me conta antes, Senhor, me sacode antes, A mas dor da saudade é inevitável, né, Lu? Eu sou testemunha disso, é desse claro. momento que eu perdi a minha mãe. A dor da saudade é inevitável. O próprio Jesus passou pela morte. Mas ele vem nos mostrar que ela não é o fim. E eu Sim, sim. afirmo aqui toda vez que eu falo da minha mãe que a fé foi o bem mais precioso que minha mãe me deixou. Porque eu não sei o que seria de mim sem Jesus na minha vida.
sem que ele me guiasse, porque muita gente fala assim, a minha relação com minha mãe era muito forte, era muito forte. Eu perdi meu pai biológico muito cedo, então a gente era muito unida. Eu não imagino você sem sua mãe, eu não sei como que você é tão forte. E eu tenho certeza que não sou eu. É esse Deus grandioso, esse Deus de milagre. É a oração das pessoas, que eu sei que são muitas que rezam por mim, hoje eu sei que são muitas pessoas que já estavam, tipo assim, distante da nossa rotina, né? E o quanto elas rezam pela gente e o quanto isso sustenta a gente. Com Deus é mais fácil, eu posso dizer assim, com Deus é mais Sim. fácil. Tudo mais tranquilo, né? Mais confiante, a gente sabe não o porquê, sabe, gente? Começando um pouco aí da minha fala, a gente precisa investir no para quê e não no porquê. Se a gente investir no porquê, a gente fica contando historinha. É igual quando criança joga um brinquedo pela janela. Se você disser assim, por que você fez isso? Ela vai ficar te dando 10 milhões de histórias. Experimenta, não Desculpas, né? Vai acredita em mim, inventar um não. monte. Não acredita em mim, não. Experimenta. Se ela fez uma bobagem, você pergunta para ela, para que você fez isso? E ela vai te mostrar a lógica para ela entrar naquela situação. E aí é ali que você precisa esclarecer. Olha, você pensou isso, mas vai dar naquilo. Você entrou em tal lugar, mas vai A sair internet em está tal atrapalhando lugar, aqui. né? Então é muito importante que você consiga entender o para quê e trabalhar com o outro para quê? Principalmente as crianças, né? Para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou assistindo isso? Para que eu estou entrando nessa confusão? Para que eu estou enfrentando essa adversidade? Né? Quando a gente consegue fazer essa leitura, a gente consegue transformar muita coisa. Eu acho que isso é importante. Vou Ok? experimentar aquilo. Gostei. Tá. É bom, traz um monte de. Clarifica, porque aí você não vai procurar culpado, porque olha só, por que Já tem sai um desse tom de culpado? briga, né? Eu estou imaginando aqui eu perguntando o porquê, a entonação do meu porquê e o pra quê, né? Eu me abro até para o É, entendimento. isso, a palavra exata é essa. Quando você se abre para o entendimento, você cria uma liberdade maior e essa liberdade faz você entender e escolher, né? E quando a gente escolhe, a probabilidade de perdão é muito maior do que quando a gente reage, né? Tá Porque aí, atrapalhando. quando a gente reage, a gente usa de impropério, às vezes a gente ofende a pessoa, às vezes a gente faz uma afirmação que não deveria fazer, né? Então, é nesse sentido. A gente precisa, se a gente de verdade quer mundificar, né? E aí eu trouxe até. Ah, não, deixei lá. Quando a gente está mundificando, a proposta do mundificar é purificar, purificar todas as ameaças patológicas, né? E quando a gente fala de ameaça patológica, a gente fala só de doença. E o convite não é pensar só em doença, é a gente pensar que às vezes a nossa palavra está doente. Então a gente só reclama, só xinga, só julga, né? Às vezes o nosso pensamento está doente, a gente olha uma situação e já vê que deu ruim, já fica com medo, já fica com raiva, já fica magoado, Até né? o olhar contaminado em relação ao outro, né, Lu? Que muitas vezes a gente Sim, vem com experiências que não foram nossas em relação a uma pessoa, né? Já traz aquele peso todinho. Então você já olha para o perfeito. outro sem É, querer entendê-lo, né? Já tem é, uma visão e tem formada. uma, vamos dizer assim, uma pré-concepção, né? Você já entra, como você Isso. já entra no julgamento, você entra respondendo, você já entra falando mal, já entra dizendo que não está bom, né? Já vai E, armado, né? Não tem nenhuma e, guerra e você já está armado. e a gente precisa baixar a barreira, baixa a barreira, né? Deixa os seus pré-conceitos, deixa a sua pré-imagem, pré-palavra, né? Livra o pré e volta para a situação. E uma dica que eu gostaria de deixar,
né, nesse movimento de trazer-se para o presente, é quando a mente da gente está pensando um monte de bobagem e o coração está pulsando, principalmente quem nesse momento está em instante de Covid e que às vezes a gente sai na rua, a gente tem até medo da respiração dos outros, né? Alguém espirra, a gente já faz assim, Jesus, corre! Não vale xingar o coleguinha que espirrou, né, Lu? Não! Porque eu já vi isso. As pessoas já chegam e assim, vem falar muito perto, aí você já corre para trás, né? Então essas coisas assim. E é muito importante que a gente consiga, então, ao invés de reagir, a gente conseguir ter uma ação mais tranquila, né? Até hoje eu estive conversando com uma grande irmã minha e ela estava me lembrando, né? Quantas vezes nós podemos estar perto de alguém que está contaminado e essa pessoa... e a gente não sabe, né? E às vezes é uma pessoa próxima, né? Às vezes é uma pessoa da família que está assintomática. Né? Hoje pela manhã, conversando com um outro amigo, ele falou, Luciane, nós fomos receber um parente que chegou, que estava embarcado, e aí ele veio com as crianças, veio para dar um beijo na gente, 2 dias depois a gente sabe que ele positivou. E agora? Né? Então, a ameaça, olha como o inimigo né? Ele bota a ameaça dentro da casa da gente, dentro dos nossos laços afetivos. Então, não é o aglomerar e estar perto das pessoas com medo umas das outras. Na verdade, a gente não sabe quem está assintomático. Vamos botar o pé na realidade. A gente não sabe, né? Nem vou falar... Nós, né, Lu? Eu nem vou falar das almas que têm medo de se intitular contaminada e acaba criando mais problema do que solução. Eu não estou falando dessas almas e eu peço ao Senhor que possa compadecer esses corações para entender, né, a força do mal que essa pessoa está fazendo. Mas eu estou falando daquela que não está consciente, né? E ela é um veículo, e a gente tem no caminho a mãe, o pai, a tia, pessoas de idade, cardiopata e pessoa com diabetes, enfim. A gente precisa criar um estado, né? Como a Silvana está falando, é importante a gente criar uma cautela. Mas, antes de criar cautela e antes de deixar as emoções crescerem dentro de nós, é muito importante que a gente possa se entregar, né? Que a gente possa reconhecer que as emoções, né? Elas nos levam a ter palavras, atitudes e sentimentos que, se a gente não dominar, né? Fecha nosso discernimento e aí muitas vezes a gente vai se arrepender e não dá mais para consertar, né? Então é muito importante que a gente consiga reconhecer a nossa importância, a nossa luz, a nossa missão, para que a gente possa de verdade amar ao próximo como a si mesmo. E isso significa cuidar de si, ser carinhoso consigo, né? Na qualidade das palavras, na qualidade das ações, na qualidade dos atos, né? Porque às vezes a gente tem um ato que é tão violento que depois, quando a gente vai querer consertar, não dá mais, né? Porque certas dores a gente não tira do lugar. E também, Lu, até no dia a dia, a gente às vezes tem o hábito, porque ficou normalizado para minha geração principalmente, o palavrão. E às vezes você dá uma impressão e fala um palavrão. E eu lembro que você comentou isso, eu não sei em qual live, uma das suas lives que eu sigo aí, você falou, não tem porquê essa palavra estar na sua boca, isso não te pertence, né? E às vezes quando eu vou, vem você certinho na minha cabeça. Não, aí não é lugar, essa palavra, a sua boca não é lugar para essa palavra. E quando a gente consegue reconhecer, eu sou um ser de luz, isso, né? Por isso que é muito importante esse pedacinho. Ao próximo como a si mesmo.
Você precisa se reconhecer luz. Precisa se Eu acho que foi reconhecer... numa maratona que eu fiz com você. E eu recomendo Ah, para todo tá. mundo, porque foi muito bom. Acho que foi numa maratona. A Silvana, eu acho que estava também nessa maratona. A Maratona da Conquista. Isso. Então, é muito importante que a gente consiga reconhecer a luz que nós somos, a força que nós temos, né? E desse reconhecimento, a gente comece a identificar o que me faz bem, o que não faz, né? Eu trouxe até um textinho que eu acho que é muito legal, cabe, né? Ele diz assim: se você se deslumbrar, certamente começará a fazer qualquer coisa. Deslumbramento é a energia que faz o mundo andar. Recorde-se, você é um esplendor e isso basta. Mostre-se, todos precisam ver você. Você é como um arco-íris irradiante de luz e energia. Quando a sua força brilha em cores claras e brilhantes, você emana por todos os lugares e ofusca por onde passar. Quando você se veste colorida de céu, quando se cobre com o manto da floresta ou rodopia o sol brilhante, você parece um anjo alegre que desceu à terra. Feliz nas cores do azul, do verde e do amarelo. Você é vida, esplendor e carisma. Assim é você, não se intimide, né? Então, o quanto que a gente precisa reconhecer o que nós somos, né? Então, é muito comum que a gente busque o errado de nós. O tempo inteiro a gente está dizendo aonde eu errei, aonde eu falhei, aonde eu não fiz, aonde eu tenho que ser castigado ou castigada, né? E aí a gente usa um conceito do Access Consciousness que diz que incremento de 10 segundos. Não gostou do resultado? Não entendeu o que está acontecendo? Vira as costas e vai embora. Na rua, se a gente vê que entrou na rua errada, a gente não para na esquina e fica, ih, rua errada, não era para fazer isso. Não, a gente pega, se vacilar, a gente passa na frente do carro dos outros para voltar, né? Então, na nossa, né, na nossa vida, a gente tem que fazer isso. Reconhecer o que não está legal, transforma, né? Volta, pede desculpa. Olha, eu não usei a palavra certa, eu não fui carinhoso como podia, né? Eu poderia ser mais atencioso, mais atenciosa, eu podia fazer um pouquinho mais, né? Então, é muito importante que a gente reconheça que nós somos proclamadores da palavra. E esse texto que você leu, Lu, me remete muito a uma coisa que você sempre fala, que a gente não pode esquecer que a gente é imagem e semelhança do Criador, de Deus, como cada denominação entende, né? Uhum. Se a gente É, lembra disso todo dia, a gente se vê tão grandioso a ponto de não fazer pacto com coisas tão pequenas, né? sim. E E que a gente momento começa falaram a pra gente que é observar. feio. Sim, e a gente começa a observar a qualidade de tudo que a gente profere, seja o nosso pensamento ou a palavra falada. E principalmente para que a gente possa modificar de uma forma muito efetiva, né? Para quem está chegando agora, eu vi o Fabiano, advogado, chegando agora, meu orgulho. Bem-vindo. O que a gente precisa trabalhar é a qualidade da nossa palavra para a gente burilar a qualidade dos nossos resultados. Mas não é só a palavra que a gente externa, mas a palavra que a gente sussurra. Então, se eu estou dizendo que eu não vou conseguir, que as coisas são difíceis, estou sem dinheiro, nada vai dar certo, e estou falando para as pessoas, ai, que beleza, eu vou conseguir, vou te contar, essa vozinha aqui, ela é mais forte do que essa, né? Então, é muito importante que a gente vigie a qualidade dessa palavra e dê a ela uma qualificação positiva. Nós precisamos proferir para o outro e para nós
palavras, sentenças, situações que nos mobilizem a um melhor resultado e não que nos desanime, que puxe o nosso pé, né? Então, o que eu tenho feito com essa voz que fala às vezes para mim, Luciane, você não vai conseguir. Aí eu paro, em vez de discutir com a voz, eu penso assim, aonde que eu já consegui? Tal lugar, tal lugar, tal lugar, em tal tempo. Eu começo a contar na minha realidade quais são os momentos que eu estou vencendo. Quando a minha vozinha diz assim, ui, tá sem dinheiro, não vai conseguir. Eu começo a pensar assim, nem que seja 10 centavos tem que ter dentro de casa. Então, dinheiro eu tenho. Vamos pensar em alternativa para ter mais. É isso que a gente precisa pensar, né? A gente precisa proferir a palavra de uma maneira fortalecedora. Isso deu uma travada aqui para mim, Lu. Era isso mesmo que eu ia te perguntar. Como que a gente faz para abafar esses sussurros que tentam nos sabotar, né? Isso, então. Quando essa vozinha começa a sussurrar e a nos sabotar, ao invés de a gente lutar com ela, quando ela diz não posso, eu paro e vou buscar todas as situações em que eu tive condição de. Quando ela diz não vai, eu paro e observo todas as vezes que eu fui e que deu certo. Eu já fui, sabe? Deu certo. Isso. Então, ao invés de tentar lutar, eu procuro comprovar. Porque se eu lutar, eu gero força. E se eu comprovar, eu vou devagar convencendo, porque ela vai me dizendo, ela me diz uma, eu digo 4. Ela me diz uma, eu digo 4. Ela me diz uma, eu digo 4. Entendeu? Até a hora que ela vai falar assim, ai, gente, não dá mais pra eu insistir com ela. Não dá mais, né? Agora eu que vou embora daqui. Né? Então a gente tem que colocar nesse sentido, né? Porque as emoções, elas, na semana passada a gente falou de raiva, de medo, né? E eu disse para as pessoas que eu conversaria também, como é que a gente mexe com essa emoção. Então é muito importante, porque a forma dessa emoção se manifestar é esse pequeno diálogo, né? A viagem mais longa que nós temos é da mente para o coração, embora seja a mais curta, é a mais trabalhosa, é a mais distante. E a gente precisa principalmente dar informações produtivas e positivas, sem deixar o medo vencer, sem deixar a raiva vencer. Então, usar de todas as situações que já passaram para fazer dessas situações testemunho, né? Quem está entrando agora no mundo digital, a pessoa fala assim, olha, para você ser uma autoridade, você dá um curso, dá 2 cursos, mas depois você já tem que começar a dizer para as pessoas qual foi a consequência do primeiro e do segundo curso, correto? Então, a nossa voz, a gente tem que usar a mesma coisa. Quando ela diz, olha, não vai dar certo, não sei para que você vai entrar nesse projeto. Você, com muito carinho, com muita compreensão, porque ela, na verdade, está tentando te defender, você diz assim, olha, eu te agradeço, mas eu fiz tal projeto, deu certo, eu fiz tal projeto, deu certo, eu entrei em tal situação, deu certo. Porque nós somos mais que vencedores. É um exercício de se olhar também, né, Lu? Porque a gente se entender, valorizar. Se olhar, se vigiar, né? Para poder entender que essa voz não precisa ser ouvida, não precisa ser tomada como verdade. E se ela, eu volto a dizer, se ela for tomada como uma amiga, ela vai lembrar, né? Ah, esse projeto tá ruim. Bom, esse projeto tá ruim, mas esse esteve bom. Agora, eu preciso tomar cuidado com isso, para que esse seja tão bom quanto. Percebe? Ela tem que ser um alerta e não uma sentença, né? Perfeito, perfeito. Quanto mais ela nos ajuda, mais forte a gente vai ficando. Porque as pessoas de muita vitória, de muito destaque, são pessoas que quebraram regras onde todo mundo estava dizendo assim, não vai. E ela foi.
E quem incentivou para que ela fosse foi essa mesma voz que lá atrás tentou desanimá-la, e hoje diz para ela: vai que é a sua hora, vai que é o seu momento. Oi, meu lindo! Tá praticando, amor? Barra? Tá aplicando aí na galera? Efeito quarentena. Lu, deixa eu só perguntar aqui. Às vezes, para mim, dá uma travada. As pessoas que estão aqui tá travando, mas eu Tá consigo travando aí para entender. vocês, Mas às pessoal? vezes dá uma paradinha. Não tô não, tô na internet mesmo. Tá Oi, tranquilo, então é aqui Silvana, como é que mesmo. estão as coisas? Nádia, Luana, Olga, Juan, Daisy. Alguém dá um sinalzinho aí pra gente. Tá indo direitinho? Ó, a Silvana tá dizendo que pra ela não tá travando, não. Tá bem. Ah, então vamos. Então pode ser alguma falha aqui mesmo. Tá. Então, Ah, tá ótimo. Obrigada. lembrem-se, toma a rédea da sua vida. Olhando para a vida dos outros? Não. Tomando a vida dos outros como norma? Não. Dizendo que o outro é muito melhor que a gente? Também não. O que você precisa é respeitar as suas conquistas, identificar as suas habilidades e as suas inabilidades. As suas habilidades, você precisa investir e continuar crescendo nelas. As suas inabilidades, você tem que pensar: isso que eu não sei ajuda o meu projeto? Não, para mim tá É carregando. necessário no meu projeto? Porque se é necessário no meu projeto, eu preciso trabalhar essa característica. Se não é necessário, deixa ela lá no cantinho e o dia que você puder, você vai remexer com ela. Então, existe a sua exigência. Porque às vezes a gente fica exigindo de nós coisas que a gente não vai precisar. Henry Ford, ele dizia: me dá 5 minutos e eu vou achar uma pessoa que sabe o que você está dizendo que eu preciso saber. Então, eu não tenho que saber tudo. Eu tenho que ir atrás de quem vai me ajudar. Eu tenho que ir atrás do que precisa ser feito para eu ser boa naquilo ali. Eu preciso ter bons mentores, bom coach, bom parceiro. Isso eu tenho que ter, né? E só para a gente poder encerrar a conversa, eu estou muito pautada nesse livro que eu estou estudando esse mês. E ele diz assim: é importante que nós tenhamos o nosso código de honra. Eu quero fazer isso, isso e isso. Eu tenho isso, isso, isso e falta isso, isso e isso. E vou trabalhar para que eu tenha tal coisa, né? Deixa eu ver aqui. Vê se você consegue ler, Lu. Há uma Juan tá semana falando aqui, estou ó. sem Há uma dormir. semana eu estou sem dormir. Por estar exatamente no momento desse. Eu estou acreditando em mim, que a minha hora está próxima. Amanhã terei essa resposta. Ha! Você vai ter ideia da vida. Você tem ideia da sua. Ficou IM, o que será? Tô curiosa. Completa aí, Juan. A completa, que agora eu também fiquei. Quer saber? Eu já comecei preocupada. Uma semana sem dormir, eu falei, Lu, lê aí, porque meu coração não aguenta. Não, Juan é um batalhador, é uma pessoa que vai atrás dos projetos, é alguém que auxilia, é alguém Alguém que que inspira, compartilha, né, Lu? inspira, é. E às vezes, Então, quando a gente precisa fazer um projeto, a gente precisa de um parceiro. Ele botou. Você, que gracinha! Você que não coisa imagina a linda, Lu. importância.
e vida em seus contatos desde hoje cedo e agora te ouvindo. Ah, obrigada, meu anjo. É mesmo. Tem atitude, vai atrás do que você acredita. E o que é importante, gente, quando a gente tem um projeto e principalmente quando a gente tem risco, a gente não bota os dois pés, bota um pé e meio. Não é não? Porque se a gente bota os dois pés e der problema, a gente vai ter uma dificuldade para sair. Mas não deixe de fazer, vai com medo mesmo. Faça. E aí, completando só um pouco do pensamento que eu estava colocando, se você tem um objetivo, se você tem inabilidade, se você cria um código de honra, ou seja, o que eu tenho que fazer e o que eu não posso deixar de fazer, se você compartilha isso com uma pessoa querida, uma pessoa que você sabe que não vai arrastar a unha na sua ferida, mas uma pessoa que vai segurar no seu braço com muita firmeza e vai dizer assim, presta atenção, você disse que ia fazer, não está fazendo. Posso te ajudar em quê para fazer? Estou te lembrando, vamos lá, né? Esse livro diz... Mostra de novo, Lu, pra gente. Tá, mando sim. Ele fala que o ideal, isso é um modo de funcionar americano, que é chamar atenção na frente de todo mundo. Eu, Luciane Mina, odeio ser chamado na frente dos outros. Não me chama, não. Mas acho que é fundamental eu ter a minha rede, como falou aqui a Adriana, eu ter a minha rede de apoio, onde as pessoas chegam e no cantinho falam, Lu, olha só, você não acha que isso assim, 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 assim? Então, por exemplo, se eu tenho um grupo que eu tenho 15 pessoas e eu tenho uma pessoa que está ali fazendo bobagem, eu vou lá no particular e falo, fulano, olha só, pega leve, papapá, né? Eu acho que é desnecessário de fazer uma repreensão em público. A repreensão a gente já estudou no sistema minuto. Então, se eu uso uma repreensão, mas no particular, e digo, olha, você fez tal coisa, isso está dando ruim assim, né? Eu estou me sentindo agoniada, porque eu estou vendo que vai dar ruim, mas eu gosto de você é uma pessoa importante para mim. Vamos virar esse jogo, o que eu posso fazer, né? Então, é muito importante essa rede, a rede de apoio para que a gente possa ter ousadia, intrepidez de manifestar a luz e a força que nós somos. Ser luz e ser força. Se cerca, né, Lu, nessa rede de apoio. Perfeito. Porque muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta, aquelas que a gente mais quer junto, são aquelas que vão fazer o papel daquela voz. Você não consegue, você não vai conseguir. E a gente também tem que ter cuidado, também conversei hoje muito com essa minha grande amiga, e que eu falei para ela, às vezes aquele indivíduo está com o nome de amigo, ele, na verdade, tem um sobrenome de inimigo, né? E é por isso que o moço lá falou, orai e vigiai. Só que o nome está junto, a gente só lê o primeiro, né, Lu? Não lê tudo, né? Isso, né? Isso. Então, vamos ter consciência, né? Não é fácil ter consciência, dói. Isso, né? Dói a gente ter um amigo inimigo, mas se a gente reconhece que esse amigo é inimigo, a gente consegue preservar as grandes pedras preciosas desta pessoa. Isso. Sem descartá-la, né, Lu? Porque pra gente é difícil também, né? Já se livra, porque a gente ouve assim, não te faz bem, se livra. Não, você pode continuar sendo quem você é, sendo gentil, mas não precisa que essa pessoa participe de momentos que ela não vai somar. É isso? Estou aprendendo, isso. Viu? E outra coisa, se eu sou luz e ela não é, se eu sou luz e eu largo ela de lado, quem está deixando de cumprir a função sou eu. Isso. Então, eu vou proteger a minha velhinha para ninguém me apagar, mas também não preciso expor. Como diz a Silvana, sem perder a doçura.
O nome do livro é Dominando a Voz Interior, do Blair Singer. E vai no que você falou lá atrás, né, Lu? De lembrar quem eu sou. A ação do outro não pode definir e nem fazer eu esquecer quem eu sou de fato. A importância, a luz que eu tenho que ser para o outro. E se a gente, aí eu deixo essa palavra também para o Juan, né, Juan? Se eu estou saindo de casa para um projeto, para um trabalho, para um relacionamento, para qualquer coisa, e eu olho para mim e vejo a luz que eu sou, eu vou ter cuidado com as consequências, né? Então, é isso que a gente precisa. Cuidado com as consequências. Eu acho que você precisa ler esse comentário aí, Lu. Tá. Você sempre será a minha maior pedra preciosa. Ah, lindo! Eu vou mudar minha também. Vida. Isso mesmo. E o meu mundo através da sua ajuda, sem ter a menor ideia disso. Quando estiver tudo pronto, chamarei você. Yes! Fala-me, vem aqui no Hora Mãe para contar milagre para nós. Agora cabe um monte de gente aqui, só convidar. Até 8. A Lu me ensinou sobre tecnologia também. Cabe um monte de gente, vem contar milagre, vem contar conquista. A gente precisa dizer que Deus tem que estar na nossa vida. E porque Ele está na nossa vida, a gente vai manter o sorriso, a gente vai manter a confiança. Né? Eu, desde menina, gostava muito daquele filme Karate Kid, porque eu gostava muito da elegância do professor. Alguém vinha dar um soco nele, ele não se desviava, ele fazia assim, ó. Ele era elegante, ele se movia com elegância. Isso se chama sincronicidade. Estar em sintonia com a luz, estar em sintonia com Deus, a pedra vem e o coração da gente diz assim, chega 10 centímetros para o lado, a gente só faz assim a pedra. Vum. E aí você está caminhando. E a gente está caminhando. E pensa assim, por que eu nunca fiz isso antes, né? Por que tanto esforço? Quanta energia desperdiçada. Quantas vezes a gente está caminhando e aí cai um negócio no chão, a gente se abaixou, o negócio passou e a gente levantou e nem viu. Quantas bênçãos nós recebemos diariamente. A bênção de acordar, a bênção de botar os pés no chão. Nessa pandemia, a bênção de respirar. A bênção de poder abraçar. Ah, Luciane, mas eu só estou com a minha esposa. Abraça só ela. Eu estou só com as minhas filhas. Abraça só elas. Eu estou com o meu marido. Abrace ele. Porque é neste momento que nós estamos recebendo o convite de poder estar. Porque amanhã nós podemos ser surpreendidos de não poder estar nunca mais. Vou repetir. Amanhã nós podemos não estar nunca mais. E quando nunca mais chega, se a gente tem uma história boa, uma lembrança boa, uma palavra boa para lembrar, o coração se aguenta com mais tranquilidade. Sobreviver, todo mundo vai ter que sobreviver. Agora, qual é a qualidade dessa sobrevivência? É isso que a gente precisa pensar. Nós não podemos exercitar isso, né, Lu? Só te interrompendo um pouquinho. Porque quando meu pai recebeu a notícia de que ele ia ser transferido para o hospital de campanha, que todo mundo logo pensa numa sentença de morte, eu só conseguia agradecer por ele ter conseguido um leito. Porque eu via um monte de gente morrendo sem leite. Então, esse exercício da gratidão vai fazendo você ver coisas grandiosas onde você só tem desespero. Porque eu recebi ligação toda hora. Como assim? Tem que ir lá. Eu não tive esse desespero de pegar uma estrada, de ir para a cidade que ele está. Eu só consegui agradecer por ele ter um leito. E eu fui julgada por pessoas que não estavam nessa mesma sintonia. E tá tudo bem também. E
Quando a gente escuta esses julgamentos e deixa entrar no coração, tudo fica mais difícil. E aí eu aprendi uma grande lição com Gary Douglas. Nós precisamos estar em estado de permissão. Juan, essa é para tu de novo. Depois ensina para sua Uma esposa. aula hoje, hein? Depois Foi você ensina para sua intensivo. esposa. Quando a gente está em estado de aceitação e luta, é assim mesmo, a água vem e carrega a pedra. Quando a água vem, a maré leva a pedra. Quando nós estamos em estado de permissão, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, soberana. Então, no meio desse marfagarfo, no meio dessa desgraça, tem uma graça. Meu Deus, me ajuda. Meu Deus, me ajuda. Meu Deus, me ajuda a ver a graça. E não bater palma para a desgraça. Quando a gente está nessa posição de permissão, a água passa pela pedra. A água vai e a pedra fica. Então, a gente usar a luta, a derrota, a maledicência, a reclamação, o pensar que não vai dar certo, o ficar contando história ruim da gente pra gente, é a gente deixar a maré levar. Mas quando a gente procura entrar em sintonia, eu não estou aqui por acaso. Tem um motivo para eu estar aqui, tem algo para eu aprender, Senhor, me capacita. Eu não sei o que é, mas eu sei que tu pode me mostrar. Meu Pai, eu tô cega, não tô sabendo o que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor pode me mostrar. Abre o seu coração nessa E é direção. desse jeito, né, Lu, que a gente fica completamente cego. A Olga está falando, Abre. como eu precisava ouvir tudo isso. A gente sempre fala que ninguém está aqui por acaso, né? Todo mundo que Sim. chega aqui tem um propósito. E a gente acredita nisso, que é o que a Lu está falando, né? Em tudo que acontece tem a mão de Deus. Não é por acaso que as pessoas que estão aqui, que passaram por aqui, estavam para ouvir aquilo naquele momento. E quanto mais nós pudermos entender, aceitar, ensinar, praticar o melhor de nós, mais rápido tudo passa. É igual quando a gente vai para o ponto de ônibus e fica sozinho esperando o ônibus. Ai, ônibus demorado, ô danado! E ele não vem, ele não vem, ele não vem. Quando a gente vai para o ponto de um ônibus com uma musiquinha boa, ou então encontra alguém numa conversinha boa, o ônibus chega rapidinho. Então, por favor, entre na conexão, acende a luz do seu coração. Mostra primeiro para você que você é luz. Se comporte como luz. Não adianta você chegar num lugar ruim e você ser mais um para dizer, ui, tá tudo ruim. Se você chega e diz tá tudo ruim, você é parte da escuridão. Nem que seja um fósforo, como diz Mário Meir. Nem que seja um fósforo, nós temos que ser. Nós precisamos levar uma luz desse tamanho, que seja ruim. Mas a luz nunca perde contra os esforços da sombra. Brilha sempre, ainda mais. Seja você a luz naquele lugar. Tá todo mundo com dor. Todo mundo Procura reclamando, manter né? a sua cabeça focada. Tá todo mundo com a palavra ruim? Procura. Mas, Luciane, ninguém quer me ouvir. Gente, vai fazer xixi. Deu ruim, ninguém quer te acompanhar, vai no banheiro.
Voltou? Para mim, Priscila, voltou. voltou? Voltei. Agora voltou. Você A tá indo galera, para onde, a Lu? galera Calma tá aí. mandando a gente. A galera tá mandando a gente embora. Gente, olha, quem passou aí, deixa um curtir nessa live que ajuda a gente. Manda Compartilha. para alguém que Vou vocês deixar acharem. salva, tá, Lu? Tá, ok. E Manda para alguém terça-feira que que vem vocês tem, acharem que todo vai mundo que está ter. aqui já convida. Tem uma nova live também do Modificar, não tem? Isso, é a última live do Mundificar que a gente vai fazer, né? E que é muito importante, eu conto aí com a presença de todos, né? Para que a gente possa comemorar da melhor maneira possível. E Eu compartilhem nos acho que a stories de live vai vocês. cair. É só roubar nos posts da Lu e compartilhar. Isso, olha só. É, eu acho que a gente pode usar toda a nossa força. O Juan está falando, meu maior problema em relação à minha volta é o lance do é assim mesmo. Eu não acreditar, não aceitar muita coisa, não ver como deve ser normal, se não pode ser, sofrer com um pensamento e palavra negativa. A questão, Juan, só para responder a sua pergunta, negativismo sobre mim e o que acontecia à minha volta. Hoje eu sei que tem seu porquê e seu tempo. Ficou mais fácil. Eu acho que é muito importante a gente levar em consideração toda a certeza de que nada está acontecendo por acaso, que eu estou no lugar certo e que se eu estou ali, eu tenho alguma coisa para contribuir. Às vezes é um silêncio, às vezes é um olhar e às vezes é o bater em retirada, porque quando você sai, alguém que queria sair, que estava sem coragem, sai também. E volte no momento adequado. Venha dar o seu testemunho. No momento adequado, chama o sujeito no cantinho e oferece ajuda. No momento adequado, diga que você é luz. Cuidado para não dizer que você é luz no meio de um monte de bicho, porque vai vir tudo para cima. Então, saiba diminuir a sua luz, passa quietinho e depois que estiver lá na frente, acende poderosamente a É sua isso alegria. mesmo. Não é isso? A sua alegria, o seu amor, a sua força. Pri, quero agradecer demais o apoio do A Hora gente que Mãe. agradece. Só contribuição, Lu, você aqui. Né? E assim, eu fico muito feliz. Lembrem-se, oração muda cenário. Aprendi isso com Maiara. Há 2 semanas atrás ela falou para mim, tia Lu, oração muda cenário. Parei, pesquisei e realmente que nós possamos ter a ousadia, intrepidez de ser uma oração viva. Para tal, a nossa palavra precisa combinar com o nosso coração com a nossa mente, e tudo precisa estar em pura luz. Não está em pura luz? Liga para a gente, conversa com a gente, assiste uma live, entra no YouTube, se mexe. Não admita perder para aquilo que quer te enfraquecer. Lembra sempre que a luz nunca perde cenário. Não perde contra a escuridão. E a oração muda cenário. Fui ler agora aqui o que a Silvana botou, hashtag oração muda cenário. Já juntou e a gente, tudo, então, né? Isso, já vamos fazer uma hashtag, né? Eu vou contar para a Maiara que a gente criou, então, essa hashtag oração muda cenário, que todos nós possamos estar reforçando e criando essa possibilidade, porque todos nós podemos, merecemos ser melhor. Mas para tal, a gente não pode só sonhar. A gente tem que agir, tá bom?
Obrigada. Vou anotar aqui, vitrine virtual 20, Mirtes, Enzo e Eduardo. Obrigada, Ah, Lu. Mais uma vez, obrigada. Espero todos vocês terça-feira. E cada um convida mais um e essa corrente só aumenta, se Deus quiser. E vamos iluminar isso. tudo, né? E aí, gente, lembra sempre, Deus pode tudo, Tudo. tudo, tudo. Amém. Amém. Boa noite. Fica com Deus. Beijo.